Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa, ginecologista e obstetra, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Gabriel Carrião, cirurgião coloprocto, meu colega de trabalho. E o motivo que eu te trouxe aqui, Gabriel, foi para você desvendar todos os tabus sobre hemorroida. Ok, boa noite, doutora, obrigado pelo convite. A senhora comentou comigo, né? Então a gente vai conversar sobre doença hemorroidária durante a gestação. Primeira coisa que para o público leigo, geralmente hemorroida é sinônimo de doença hemorroidária. Mas acho que já vale a pena a gente começar esclarecendo que hemorroida todos nós temos, seja homem, seja mulher, é uma coisa fisiológica, faz parte do nosso organismo, que são coxins, um conjunto de vasos sanguíneos, geralmente veias, né? Conjunto venoso, que nós temos perto da região do canal anal. Eles têm um tecido de sustentação que, com o passar da nossa idade, ele vai sofrendo alterações, isso vai ter um impacto lá na frente. E a doença hemorroidária em si é quando esses coxins venosos, eles ficam engurgitados, eles ficam inchados. É como se esses vasos ficassem inchados, isso, eles né? ficam inchados. E a partir do grau de inchaço, com também esse tecido que às vezes ele já fica frágil, acontece o prolapso, que é a saída desse conjunto pelo ânus, geralmente no esforço evacuatório. A mulher, ela já tem, naturalmente, né, ela já é mais constipada do que o homem, por conta dos hormônios femininos, né? E nossa alimentação ocidental, o sedentarismo também impacta bastante na saúde do nosso intestino, tanto no ritmo intestinal, a velocidade com que ele propulsiona, né, as fezes, mas também com relação à qualidade das fezes. E durante a gestação tem mais alteração hormonal que deixa a mulher mais constipada ainda do que ela já é naturalmente, e com o avançar da gestação, o embrião e posteriormente o desenvolvimento do feto, ele vai ganhando volume, vai ganhando peso, e isso vai comprimindo, né, conforme o útero vai crescendo, vai comprimindo os vasos sanguíneos, que dificulta mais ainda o retorno venoso e deixa esses vasos hemorroidários mais inchados ainda. E então é relativamente comum as mulheres durante a gestação, em algum momento ou outro, ter alguma crise da doença hemorroidária. E importante também salientar que hemorroida geralmente não dói. A hemorroida geralmente não dói porque na parte anatômica ela está acima de uma determinada linha, que é onde a gente tem a inervação sensitiva. Então a hemorroida interna geralmente não dói. Claro que a gente também tem as hemorroidas externas, que também são praticamente o mesmo mecanismo que a gente conversou agora, e que essas sim podem acontecer a formação de um trombo, que é um coágulo, e nisso desencadeia um processo inflamatório. Esse sim, bastante doloroso e bastante incômodo, que muitas das vezes faz a paciente realmente ter que procurar um pronto-socorro para procurar aliviar essa crise. Para aliviar a crise, né? Existe alguma forma da gestante melhorar, fazer algo? Não que ela não vá desenvolver a doença hemorroidária, que, como você falou, é impossível, visto dos hormônios, visto da parte compressão física mesmo pelo feto. Existe alguma forma que ela pode prevenir? Sim, existe, e o ideal é começar antes da gestação. Como? Então, a partir, igual a gente comentou, uma alimentação saudável, principalmente uma alimentação rica em fibra e também bastante hidratação. Porque a fibra alimentar, ela aumenta o volume das fezes, que isso gera um efeito mecânico, né? Quando a gente tem fezes volumosas, ela causa uma certa distensão da parede do cólon, e essa distensão desencadeia um estímulo para o sistema nervoso do intestino, que aumenta o peristaltismo. E a hidratação deixa as fezes macias. Então, hidratação mais fibra é igual a fezes saudáveis. Isso facilita ela deslizar durante todo o intestino até a saída, e inclusive na hora de evacuar, o nosso reto, ele é um reservatório. Então, a partir do momento em que ele vai enchendo, quando ele distende, desencadeia um sinal, que é quando dá a vontade. E aí a gente tem um reflexo que a gente consegue controlar, vem à vontade. Se a gente vai ao banheiro e evacua e consegue esvaziar, ou se tá, às vezes, por questão social não consegue, a gente faz o reflexo de prender, as fezes voltam para o sigmoide, o reto murcha, então essa vontade passa. Dali a pouco vem de novo, chega mais fezes e distende. Qual o problema? A função do nosso intestino grosso, o cólon e o reto é um reservatório, mas o cólon é de absorver água. Então, quanto mais a pessoa segura
E também em termos sociais, a mulher sempre foi ensinada, né? De que só pode usar o banheiro dentro de casa. A mulher tem muito mais dificuldade de usar o banheiro na rua do que o homem. Seja para fazer, como se diz, o número 1 ou o número 2. Uhum. Então, isso também é outro fator comportamental que desde antes de pensar em engravidar, se a mulher já trabalha isso, fica mais fácil. Porque quanto mais a pessoa prende, mais as fezes ficam dentro do intestino. Quanto mais ela prende, mais constipada ela fica. Mais constipada ela fica. Vai retroalimentando, mais né? seca as fezes ficam ressecadas, fica dura. E quando a paciente vai evacuar, ela precisa fazer mais força. E nesse aumento de força da pressão abdominal, você vai aumentando a pressão, você vai, digamos assim, desgastando mais esse tecido conectivo que vai prendendo o coxinho hemorroidário. E aí talvez lá na frente, independente da idade, mas geralmente com o avançar da idade, em que tudo costuma cair, digamos assim, né? Tem uma fragilidade normal do nosso organismo, aí a doença hemorroidária realmente ela se manifesta de forma mais evidente. Uhum. Entendeu? Então, vamos lá. Gestante, mudar a vida antes de engravidar, ter uma alimentação saudável, rica em fibras e bastante líquido, Sim. né? E tentar mudar essa forma de encarar a vida. A gente pode, deu vontade de evacuar? Vá onde você está. Não espere para chegar em casa, porque senão você só vai retroalimentar essa dificuldade. Sim, né? Exatamente. Existe algum caso que é cirúrgico durante a gestação, Gabriel? Sim, pode acontecer, principalmente no caso de trombose hemorroidária, que são geralmente as hemorroidas externas, né, que formam esse coágulo e às vezes inflama e ela forma um estrangulamento. Então, o processo inflamatório, esse trombo, ele gera uma isquemia com uma necrose, né? A isquemia é o quê? É a falta de chegar sangue. E o sangue carrega o oxigênio, se não chega sangue, aquele tecido então ele morre. Forma como se fosse um anel. Forma e estrangula. E nesse caso, tende a ser cirúrgico. Mas nem toda trombose hemorroidária ela é de tratamento cirúrgico. A minoria, na verdade, é de tratamento cirúrgico. A maioria a gente consegue conduzir bem com um tratamento clínico. Mas sim, existem casos cirúrgicos. Sei. Muitas pacientes me perguntam, o que é melhor, parto vaginal ou cesárea? Assim, vai muito do gosto e também da preferência, do que a paciente... Porque a gestação em si é um fenômeno, né? Então, assim, não é simplesmente o surgimento de um novo ser humano, né? Tem toda a questão emocional, familiar, social incluída. Então, são todos esses fatores que devem ser avaliados. Fica a critério da paciente conversando com o seu obstetra para ver o que agrada mais a paciente e o que cabe a ela, né? Porque também tudo tem o seu limite. Então, é respeitar o que a paciente quer. Sim. Né? E a gente entende assim, que a via de parto ela não vai piorar ou melhorar uma hemorroide ou uma doença hemorroidária. Ela já está ali, ela está estabelecida. Né? Sim. Então, se aquela paciente deseja optar pelo parto vaginal, ela pode, como também ela pode ir para uma cesárea sem problema nenhum. Sim, o fato da paciente ter doença hemorroidária antes da gestação ou desenvolver ao longo da gestação não é fator para indicar um parto cesáreo, de forma nenhuma. Se ela tiver condições, né, daquelas medidas pélvicas, da obstetrícia e tudo favorável para o parto normal, não vai ser a doença hemorroidária que vai indicar que ela tem que fazer uma cesárea. Fica a dica, pessoal. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Gabriel Carrião. Obrigado, Gabriel, doutora. eu conto com você em outras oportunidades. Tamo junto. Dr. Gabriel está aqui trabalhando conosco, um médico maravilhoso que eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês, viu?